Ultimamente se voltou a falar muito do celibato, uma questão muito delicada para o Vaticano, destinada a reemergir constantemente, como demonstram os fatos recentes. Nas Crônicas Vaticanas desta semana falaremos da história do celibato e de seus últimos desdobramentos. Sou John Tevis, chefe de redação em Roma de Catholic News Service. E eu sou Cindy Wooden, correspondente em Roma de Catholic News Service. Os eruditos dentro da igreja têm pontos de vista diferentes sobre a história do celibato. Em geral, convém sobre o fato que o Novo Testamento considera o celibato como uma imitação de Cristo e uma forma privilegiada de dedicação a Deus, mas não o consideram obrigatório para os padres. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, não existiam normativas que proibissem os padres casados e, portanto, o celibato era facultativo. Progressivamente, no entanto, a Igreja Ocidental iniciou a colocar restrições aos padres casados, até que no século XII tornou o celibato uma condição indispensável para a ordenação. Enquanto isso, as igrejas orientais continuaram a ordenar homens solteiros e casados, estabelecendo, no entanto, que os padres não podem se casar depois da ordenação e que os bispos devem se manter celibatários. O resultado dessas tradições separadas, apesar dos católicos não se lembrarem, é que a igreja hoje tem padres casados nos ritos católicos orientais. De fato, os representantes da igreja estão conscientes de que o celibato sacerdotal é uma regra e não um dogma, e que está sujeita a possíveis mudanças ou exceções, sobretudo em circunstâncias especiais. E assim, chegamos aos últimos fatos. A nova iniciativa do Vaticano para acolher os ex-anglicanos na Igreja Católica permite aos anglicanos casados de se tornarem católicos, mesmo analisando caso por caso. Para alguns, isso foi visto como um sinal que o Vaticano pretende afastar-se da regra geral do celibato. Mas essa semana o Vaticano reafirmou que não é assim. Bem, o Vaticano disse claramente que no geral não mudará nada e citou o Concílio Vaticano II ao louvar o valor do celibato como estímulo à caridade pastoral. Nos últimos 25 anos, assistimos a atentas discussões sobre sacerdotes casados, normalmente por ocasião do Sínodo dos Bispos. Penso que um primeiro exemplo ocorreu no Sínodo de 1990 sobre a formação sacerdotal. Primeiramente, um pequeno grupo de bispos sugeriu a ordenação de homens casados de fé sólida e depois, quase por reação, o Sínodo, por unanimidade, acabou por reafirmar fortemente o celibato, como fez o próprio Papa João Paulo II, para o qual o pedido de ordenar homens casados representava uma propaganda contra uma das tradições mais válidas da Igreja. E o Papa Bento XVI parece que reagiu no mesmo modo às vozes que circularam recentemente sobre o futuro do celibato sacerdotal. Visitando o norte da Itália na semana passada, afirmou que o celibato é o caminho através do qual o sacerdote se configura mais perfeitamente a Cristo. Poucos dias antes, o Jornal Vaticano publicou um longo artigo do cardeal Dionigi Tettamanzi que defendia o celibato como uma escolha que ainda hoje, em tempos modernos, pode inspirar muitas pessoas. Uma das argumentações práticas apresentada por quem é favorável aos padres casados é a penúria de sacerdotes em muitas partes do mundo. Em lugares como o Brasil, por exemplo, existem mais de 8.000 católicos para cada sacerdote, ou seja, 3 vezes mais a média nos Estados Unidos. Mas, até agora, os pedidos de suspensão nessas regiões da regra do celibato sempre se confrontaram com a firme oposição do Vaticano. Como disse recentemente o Papa, a questão principal dos padres de hoje é a qualidade, não a quantidade. Na sua carta de abertura do ano sacerdotal, Bento XVI falou do celibato como um dom especial e disse que os sacerdotes devem se encorajar e se amparar uns aos outros para vivê-lo plenamente. As palavras do Papa destacaram que, também no futuro, os padres casados na Igreja Ocidental continuarão a ser uma exceção à regra. I'm Cindy Wooden. And I'm John Davis, Catholic News Service.